Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto ao Senhor. É motivo de alegria. É maravilhoso poder entrar em seus átrios, nos átrios do Senhor. Na sua presença nós desfrutamos da paz verdadeira, a paz que excede todo entendimento. Na presença do Pai nós desfrutamos da verdadeira alegria, do verdadeiro contentamento. Com certeza, quem desfruta da presença de Deus fica satisfeito. Aquele vazio desaparece e o vazio é preenchido com a glória e a presença de Deus. Então se coloque na presença de Deus, se lance em seus átrios, que você entre com confiança, porque foi aberto um novo e vivo caminho para você, que te conduz diretamente ao Pai. Você tem livre acesso ao Pai. Use agora desse livre acesso. Entre na sua presença com cânticos, com adoração, com clamor, com oração. Não fique parado, não fique apenas assistindo, mas que você participe e faça o culto de onde você estiver. Cultue e adore ao Senhor, porque Ele é digno. Vamos todos então adorar ao Senhor. Deus nos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder e no seu amor para nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde bem no seu amor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde bem no seu amor. Pelo seu poder e no seu amor, para nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde do poder do mal, da ruína e do pecado, do temor de todo lado. Deus nos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus os guarde para seu louvor, para seu divino gozo, seu serviço tão glorioso. Deus os guarde para seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé,
a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz o coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao momento da mensagem, o momento da pregação. O tema da mensagem de hoje é Crescendo como grama bem regada. Nós vamos ler o texto de Isaías, capítulo 44, nós vamos ler o versículo 4. Eu vou ler na linguagem de hoje, diz assim: eles crescerão como a grama bem regada, como chorões que nascem na beira dos rios. Até aqui. Vamos orar? Pai Celestial, na Tua presença eu te adoro, eu te bendigo. Eu reconheço que Tu és santo, santo, santo. Não há outro além de Ti, só o Senhor é Deus. Sem Ti eu nada posso fazer. Tenho consciência, Senhor, de que sou limitado e pecador. Eu mereço a ira, eu mereço o castigo, mas pela graça o Senhor me salvou. O Senhor me amou de uma forma tão grande que o Senhor deu o Seu Filho, por amor a mim. O Senhor entregou o Seu Filho para morrer no meu lugar, para morrer a minha morte. E o Senhor fez da mesma forma com cada um que está me assistindo agora, com cada ser humano que habita na face desta terra. O Senhor amou de uma forma tão grande que o Senhor entregou o Seu Filho para morrer no lugar de cada um deles. Ou seja, no lugar de cada um de nós, que somos humanos, imperfeitos, falhos. Muito obrigado, Senhor, por enviar Jesus Cristo. Muito obrigado por oferecê-lo como sacrifício em nosso lugar. Muito obrigado por nos dar a vida eterna quando nós estávamos perdidos em nossas transgressões. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por escrever o meu nome no livro da vida. Sei que somente
o mérito é somente de Jesus, o mérito, Senhor, ó Pai, é somente dele. Somente pela tua graça e misericórdia que somos salvos. Senhor, eu te agradeço, Senhor, além da salvação, eu te agradeço pelo Espírito Santo que foi derramado sobre as nossas vidas, porque ele nos guia em toda a verdade, porque ele nos consola. Ele nos consola quando estamos abatidos, ele nos ajuda em nossas fraquezas, ele nos convence dos nossos pecados. Ó Senhor, o que seria de nós sem o Espírito Santo? Então vem Espírito Santo me dirigir, me controlar. Vem Espírito Santo me usar como um canal para abençoar os meus irmãos, para edificar os meus irmãos, para dar orientação, para, Senhor, trazer a doutrina, Senhor, a sã doutrina do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa falar poderosamente em cada coração, que a mensagem não seja roubada, mas que essa mensagem, Senhor, ela possa invadir cada coração e possa produzir frutos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é a minha oração. Desde já eu te agradeço, Senhor. Amém e amém. Meu irmão, Deus deseja que você cresça, que você floresça, que você seja como aquela grama bem regada. Por que eu coloquei este tema? Por que me veio este texto na minha mente essa semana? Porque essa semana eu tive uma experiência no meu trabalho onde nós estávamos tratando ali da grama que estava seca, era uma terra seca praticamente. A grama bem fraquinha, bem ralinha, sem cor. E aí começamos um processo de irrigação, até porque não chove tanto aqui na nossa cidade, na nossa região, para chover é um pouco difícil, então nós temos que usar meios artificiais, nós temos que usar ali do encanamento, temos que usar todo aquele processo de irrigação artificial e começamos ali a aguar, a molhar toda a parte onde tinha grama ali ao redor, onde eu trabalho. E é incrível o resultado, meus irmãos. Para aqueles que já plantaram, aqueles que já são da agricultura, que talvez nasceram na roça, nasceram no campo, já estão acostumados. Eu que nasci na cidade, eu nunca tinha presenciado, nunca tinha visto dessa forma, tão de perto, né? Começamos de manhã. Quando foi no final da tarde, o resultado já tinha acontecido. A grama já estava mais verde e a grama já tinha crescido alguns centímetros. Parece mágica, parece um milagre. Mas é uma simples questão. Toda planta, toda árvore, tudo aquilo que precisa florescer, que precisa crescer através da plantação do cultivo, ela precisa de duas coisas básicas, que é água e luz. Então, a luz do sol é fundamental para o crescimento de toda a planta, seja capim, seja grama, seja árvore, não importa. Não importa o tipo de plantação, precisa de luz e precisa de água. Então, é interessante como Deus é maravilhoso. Ele nos proporcionou tudo isso para o nosso benefício. É Ele que nos fez o sol. O sol ajuda cada um de nós. Não é? Hoje muitos têm se preocupado com a tal da vitamina D, que fortalece a imunidade. A gente sabe que a melhor fonte, a fonte natural para recebermos a vitamina D é o sol, é tomando a luz do sol. Claro, você não vai pegar aquele sol muito forte de meio-dia, em pleno verão, porque aí você pode até se prejudicar. Existe uma preocupação com câncer de pele. Enfim, mas aquele sol moderado, quando ele está um pouco mais fraco, naqueles horários onde ele não está tão forte, é maravilhoso, nos fornece vitamina D. E não é diferente com as plantas, não é diferente com a grama, com o capim, não é diferente com as árvores, elas precisam da luz do sol. Mas existe algo que é mais importante até do que a luz, que é este processo de irrigação, é a questão da água, a necessidade que uma plantação tem da água. Sem água não adianta, só o sol, se ficar só o sol, a luz do sol batendo, qualquer terra vai secar. Qualquer plantação, por mais que ela cresça, ela vai crescer pouquinho e talvez vai secar, vai acabar ficando, vai ficar sem cor, vai ficar sem vida e não vai florescer, não vai produzir fruto. Agora, se tem água, aonde tem água, tem vida. E essa é a promessa que o Senhor fez.
Se você analisar o contexto, um versículo antes desse texto que nós lemos, de Isaías 44, no verso 3, diz assim: olha do que o Senhor estava falando, quando ele disse que nós iríamos crescer como grama bem regada, olha do que ele estava falando. Ainda na linguagem de hoje, Isaías 44, 3 diz assim: vou fazer com que caia chuva no deserto, e com que as terras secas corram, com que em terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes, e lhes darei as minhas bênçãos. Aí sim veio o texto base, versículo 4. Eles crescerão como a grama bem regada, como chorões que nascem na beira dos rios. Então, Jesus, o próprio Senhor, né? O nosso Deus, ele estava falando aqui, usando a boca do profeta Isaías, para comparar o Espírito Santo com a água que rega a grama, ou a água que rega as árvores, as plantas, que é tão fundamental para o seu crescimento, é tão fundamental para que as plantações floresçam, se desenvolvam, cresçam, fique com uma cor saudável, uma cor bonita. É necessário, extremamente necessário a água. E a água, quanto mais abundância tiver de água, mais saúde vai ter uma plantação, mais rápido vai crescer uma plantação. Se é grama que você quer ver crescer, então quanto mais água, mais a grama vai aparecer, mais verde ela vai ficar. Eu presenciei isso essa semana e foi algo maravilhoso. Foi algo maravilhoso. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. E ele fez a comparação do Espírito Santo. O Espírito Santo simboliza essa água que todo cristão necessita, que toda pessoa que segue a Jesus, toda pessoa que serve a Deus, precisa crescer, precisa florescer espiritualmente. Não pode ficar como uma terra seca. É verdade que muitos vieram para Cristo, muitos se converteram, mas infelizmente se tornaram terras secas. Não florescem, não dão frutos. Não tem saúde espiritual, porque falta a água. É interessante que o Espírito Santo ele é comparado com alguns elementos, né? Um desses elementos é a própria luz, o outro elemento é a própria água. Aqui no próprio texto de Isaías fala: derramarei do meu espírito, então eles crescerão como a grama. E ele estava falando: farei com que caia chuva no deserto. Então imagine que a nossa vida sem Deus é como um deserto. Não há árvore, não há fruto, não há grama, não há pastagens, somente sequidão, somente vazio. E de repente vem a chuva e daquela terra seca começa a brotar, começa a nascer algumas plantinhas, começa a nascer a grama, e a grama vai ficando cada vez mais verde. Assim é a vida daquele que conhece ao Senhor, assim é a vida daquele que se aproxima de Deus. O Senhor se encarrega de fazer chover no deserto da nossa vida. E aí, através do seu Espírito que é derramado sobre a nossa vida, lembrando que o Espírito também é simbolizado com a chuva, então a gente começa a crescer como uma grama bem regada. É como aquela plantação que nasce na beira dos rios. Quanto mais próximo de um rio estiver uma árvore, uma planta, mais saúde ela vai ter. Por mais que ela não esteja recebendo a chuva ou a água diretamente, só de estar perto do rio, às vezes uma brisa ali que sopra, aqueles respingos que vêm do rio já é suficiente para trazer saúde para uma plantação, para uma árvore. Então imagina receberem abundância da água que vem do trono de Deus, receberem abundância da fonte de água viva que é Jesus. Algumas semanas atrás eu preguei sobre Jesus, quando ele tem aquele diálogo com a mulher samaritana, ele pede água para a mulher que estava tirando água no poço de Jacó, e ele disse: mulher, se você soubesse com quem você está falando, você pediria água e daria água viva. Então a mulher fala: de onde vem essa água viva? Me dê então dessa água. E aí Jesus começa a abrir o entendimento dessa mulher e mostra que ele era a fonte de água viva. E que não era uma água como essa água física que nós podemos ver, que nós bebemos, que nós tomamos banho. Não. Era uma água espiritual. Tinha a ver com a vida eterna. Tinha a ver com o Espírito Santo sendo derramado sobre as nossas vidas.
Então Jesus é a fonte de água viva. Se você é como uma plantação neste mundo, e se talvez a sua vida era como uma terra seca, meu irmão, para você florescer, para as coisas mudarem, serem transformadas, para você começar a pegar cor, pegar vida, você precisa de água, e Jesus é a fonte de água viva. Aleluia. Glória ao Senhor. Ele prometeu em Isaías. Nessa tradução eu achei interessante porque ele fala grama, né? Em algumas traduções vai falar como a relva, na NVI fala a relva bem regada, na tradução Revista Corrigida, Revista Atualizada, vai falar como o capim, acredito que é capim que fala. Então, em cada uma fala uma palavra diferente, mas está falando da mesma coisa, está falando de pasto, está falando de grama, está falando de plantação, aquilo que precisa crescer, precisa florescer, ela precisa de água, precisa de água. É interessante que o Senhor também é luz, né? Diz lá na carta de João, primeira carta de João, diz que ele é luz e não há nele trevas. Então, meu irmão, assim como a planta precisa da luz do sol e precisa da água que vem da chuva ou de uma irrigação artificial, assim somos nós precisamos da fonte de luz. Deus é luz, Ele é o nosso sol, Ele é o que brilha, é Ele que brilha na nossa vida, que nos dá saúde. Se existe uma necessidade de vitamina D na sua vida física, existe também uma necessidade de vitaminas talvez na sua vida espiritual. E o Senhor é fonte de vida espiritual. Então, Ele pode nos fornecer tanto a luz, porque Ele é a fonte de luz, como Ele também pode nos fornecer a água, porque Ele é a fonte de água viva. E o Espírito Santo, ele é esta água, ele é essa água que invade a nossa vida, que entra no nosso ser e faz toda a diferença. Olha o que diz Salmo 92, verso 12. Nós vamos ler do verso 12 até o 14, vai aparecer aí na tela para você. Diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Então, meu irmão, é outra promessa do Senhor. Você quer florescer? Você precisa do Espírito Santo. Você precisa da água, da chuva que vem da parte de Deus, do rio que corre direto do trono de Deus. Então, somente com o Espírito Santo você vai florescer. E qual é a mudança que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa? O Espírito Santo ele transforma a vida de uma pessoa, a pessoa deixa de produzir os frutos da carne e começa a produzir os frutos do Espírito, que é bondade, que é mansidão, domínio próprio, alegria, paz e justiça. Um dos frutos do Espírito Santo é a justiça. Você sabe que um dos atributos do nosso Deus é justiça. Claro que muitos gostam do atributo amor, que talvez seja o mais importante. Sim, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ele ama a justiça porque Ele é justo, Ele é o justo juiz. Ele pratica a justiça. Desde sempre, desde toda a eternidade, o nosso Deus é justo. E é interessante que ele fala que os justos, ou seja, os seus filhos, aqueles que procuram imitá-lo, aqueles que procuram seguir os seus passos, florescerão como a palmeira, crescerão como os cedros do Líbano. Então, meu irmão, Deus quer que você cresça como a grama bem regada. Deus quer que você floresça como a palmeira, como os cedros do Líbano, como aquelas árvores grandiosas que têm aqueles troncos viçosos. Deus quer que você cresça, produza muito fruto, que dê muito resultado, que você seja fonte de bênção, fonte de vida. Que você dê riqueza às pessoas que estão ao seu redor, mas para isso você precisa da fonte que é Jesus, você precisa da chuva que é o Espírito Santo na sua vida, e você precisa produzir um fruto chamado justiça, porque somente os justos vão florescer como a palmeira. Em contrapartida, se você é alguém que está acostumado com a injustiça, com a corrupção, com a desonestidade, com a mentira, com o engano, meu irmão, não existe nada de florescer para você. O que existe para você é a sequidão, é o deserto. Você vai permanecer no deserto se continuar praticando a injustiça.
Então todos nós que servimos ao Senhor, temos que imitá-lo. O próprio apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tem muitos textos na Bíblia, no Novo Testamento, que fala que nós temos que ser imitadores de Deus. Temos que seguir os passos de Jesus. Você sabe que discípulo era aquele que aprendia não apenas na teoria, mas na prática. Ele não apenas imitava um conceito ou uma forma de ensinar, mas ele imitava um estilo de vida. Ele observava o estilo de vida do seu mestre e procurava fazer da mesma forma. Então nós somos discípulos de Jesus. Jesus é o nosso mestre. Temos que imitá-lo. Temos que imitá-lo. Então, você sabe que Jesus, ele também praticou a justiça enquanto ele viveu aqui neste mundo como homem. Apesar de ser tentado, ele foi um homem justo do início ao fim do seu ministério, do início ao fim da sua vida aqui na terra. E hoje ele permanece justo, assentado à direita de Deus Pai. Ele intercede por nós. E o seu trono é um trono que é cercado por justiça. O seu cetro é um cetro de justiça. Ele governa com justiça. E ele voltará com justiça, meu irmão, para absolver, para justificar, para salvar aqueles que creram em seu nome e para condenar aqueles que rejeitaram o seu sacrifício, rejeitaram o seu nome, rejeitaram o fato de que Jesus voltaria para buscar. Então, meu irmão, o Senhor, ele é justo e nós também devemos ser justos, porque o justo é o que diz lá em Salmos, ele florescerá como a palmeira. Florescerá como a palmeira. Olha o que diz Provérbios capítulo 11, versículo 28. Diz assim: quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como folhagem verdejante. Meu irmão, mais uma vez está falando folhagem, árvore, grama, capim, planta, não importa. Mas para florescer, para ter vida, para a grama ficar verde, olha o que diz Provérbios. Você tem que parar de confiar no seu braço, parar de confiar nas suas riquezas, parar de confiar nos bens materiais, parar de confiar na sua inteligência, na sua capacidade e passar a confiar no Senhor, passar a receber da chuva que vem da parte de Deus, receber o Espírito Santo e mergulhar no Espírito Santo, mergulhar nas águas do Espírito. Só então você vai florescer como a folhagem verdejante. Só então você vai se encher de justiça, você vai ser uma pessoa justa. E, por consequência, você vai florescer. É a promessa em Provérbios também. Tem um texto muito conhecido em Apocalipse. Se eu não me engano, é um texto que ele é mencionado nos profetas do Antigo Testamento. Acredito que seja no profeta Ezequiel que fala sobre isso. Não me recordo muito bem. Mas em Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2, diz o seguinte: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Então, meu irmão, existe um rio que corre do trono de Deus. Tinha até uma música que a gente cantava, né? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono. Vem daqui, vem da palavra de Deus. Então, existe um rio da água da vida, que é claro como cristal, que flui do trono de Deus e do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, você sabe. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida. Essa árvore dá fruto todos os meses, as suas folhas, as folhas dessa árvore servem para curar as nações. Meu irmão, no texto dos profetas do Antigo Testamento, fala que essa árvore ela serve como cura e como alimento para as nações. Mas precisa do que para dar fruto? Precisa do que para essa árvore ter saúde? Precisa da água. Então, meu irmão, o Senhor é a fonte de água. O Senhor é como uma chuva no meio do deserto. O Espírito Santo de Deus, que Ele quer
o Senhor quer derramar cada vez mais sobre a sua vida. O Senhor quer que o Espírito Santo se manifeste e encha a sua vida, que enche o seu cálice até transbordar. Imagina que você e eu sejamos um cálice, sejamos um copo. O Senhor quer que a gente transborde de água. Imagina, você está morrendo de sede e várias pessoas ao seu redor estão com sede também. Aí imagina um copo muito bonito, mas só com um pouquinho de água. Mal dá para você matar a sua sede, saciar a sua sede. Quanto mais saciar a sede daqueles que estão ao seu redor. Mas quando o copo está transbordando, imagina aquela fonte que começa a transbordar e não para nunca mais. Aí, além de saciar a sua sede, vai saciar a sede de todos que estão ao seu redor. É isso que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós. Que nós sejamos como uma fonte de água viva. Foi isso que Jesus prometeu e falou para aquela mulher samaritana. Aquele que crê em mim, de dentro dele fluirão rios de água viva. O Senhor quer que flua de dentro de você rios de água viva. Meu irmão, quando você passar a confiar no Senhor, quando você passar a confiar no braço do Senhor e não no seu braço, quando você passar a beber da fonte que é Ele mesmo, então, meu irmão, você vai crescer e florescer como uma grama bem regada, que é o texto base lá de Isaías que nós lemos. Em Apocalipse fala que existe um rio que corre do trono de Deus. Meu irmão, se você buscar deste rio, se você olhar para as coisas do alto e não as coisas da terra, meu irmão, você vai florescer, você vai ter saúde espiritual, como aquela grama bem verde que é bem bonita, sabe? É algo assim maravilhoso de se contemplar, de se ver. Assim vai ser a sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão ver a diferença. Vão ver que você é uma pessoa que tem saúde, que é diferenciada. Vão ver que você é uma pessoa que é cheia de paz, cheia de alegria. Vão ver que você é cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a água necessária para que você cresça, para que você floresça, para que você seja uma planta nova, uma árvore nova ou uma grama nova bem regada. E o último texto é João 15, um texto muito conhecido. João 15, versículo 5 diz: o Senhor Jesus está falando: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Meu irmão, não dá para ser cristão, não dá para fazer nada para o reino de Deus desligado da raiz, desligado do tronco. Imagina um galho, um ramo que se quebra, se separa de uma árvore, do tronco de uma árvore e cai no chão. O que acontece com esse galho? Ele vai secar, ele vai morrer. Por mais que ele poderia ter muitas folhas bonitas, verdes, e podia ter até frutos ali. Esse galho, se ele for cortado, se ele for arrancado do tronco da árvore, ele vai secar, ele vai morrer. Não adianta nem cair chuva, não adianta o sol. O sol é até pior para um galho que está desligado do tronco, desligado da árvore. Então assim somos nós. Sem Jesus, se nós acharmos que vamos conseguir viver a nossa vida espiritual sem Cristo, estamos enganando a nós mesmos. Seremos como um galho seco, seremos como um ramo que é separado do tronco de uma árvore, vai secar e vai morrer espiritualmente. Agora, se você permanecer ligado em Jesus, Ele é a videira verdadeira, Ele é o tronco, Ele é a parte principal, Ele é a base, é nele que estão as raízes. Se você estiver ligado com os seus pensamentos, como que nós podemos fazer isso na prática, né? Como que é estar ligado em Jesus, que é a videira verdadeira? Ouvindo a sua voz, ouvindo a sua orientação, ouvindo a sua palavra, obedecendo, colocando em prática, tendo uma vida de adoração, tendo uma vida de oração, um relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele. Então, meu irmão, você vai florescer. Ele diz, é a sua promessa, você vai dar fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Agora, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, meu irmão, em Jesus, que é a fonte de água viva, você vê, todos os textos estão se autorrelacionando, estão relacionados uns com os outros. Isaías 44, que é o primeiro texto que nós lemos, fala: eles crescerão como a grama bem regada, como chorões que nascem na beira dos rios. Está falando de plantação. E Jesus, em João 15, está falando também de uma plantação, de uma videira. Videira é o pé da uva, né? Imagina.
a árvore que produz uva. Então eu sou a videira, vocês são os ramos que foram ligados na videira. Você é o galho que foi ligado na videira, que é Jesus. Se você permanecer em Jesus, Ele vai permanecer em você e você vai dar muito fruto. Porque sem Ele você não pode fazer nada. Assim como a grama não pode crescer sem água, assim nós também não podemos crescer sem Jesus. Nós não podemos crescer sem o Espírito Santo. Assim como uma plantação não vive sem a chuva, sem a luz do sol, nós não podemos viver sem a fonte de água viva e sem o sol da justiça para brilhar em cada um de nós. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Meu desejo é que você cresça, meu desejo é que você floresça, que você seja uma pessoa não apenas abençoada, mas como Abraão. O Senhor chama Abraão da própria bênção, que ele seja o abençoador. Se tu uma bênção, Abraão, não foi o que Deus disse? Ou seja, Deus não quer apenas que você seja abençoado, Ele quer que você seja a própria bênção. Ele não quer apenas que você se sacie com os frutos de uma árvore, Ele quer que você também seja usado para saciar a sede daqueles que estão no mundo perdidos, sem Cristo, sem Deus. Ele quer que você seja uma fonte de alimento àqueles que estão morrendo como terra seca, como um deserto. Ele quer que você seja um instrumento como um rio de água viva para fluir e fazer essas pessoas também florescer. Então, meu irmão, como grama bem regada, busque a água viva. Como grama bem regada, busque a chuva que é o Espírito Santo sobre as nossas vidas. É a chuva, é a água necessária para nós crescermos espiritualmente. A gente precisa crescer, ter saúde física, por isso a gente se alimenta, come alimentos de preferência com vitaminas, minerais, proteínas. A nossa vida espiritual não é diferente. Precisamos do sol, precisamos da água, precisamos de todos os nutrientes necessários para crescermos espiritualmente. E somente com o Senhor, somente com o Espírito Santo na nossa vida. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra, por esse privilégio. Muito obrigado, Senhor, porque hoje nós entendemos que, assim como uma grama que é regada de manhã, quando chega de noite, ela já está mais esverdeada, ela já está mais saudável, ela já cresceu alguns centímetros. Assim somos nós, Senhor. Para crescermos no Teu reino, nós precisamos ser regados pela água que vem direto do Teu trono. Então eu te peço, Senhor, eu clamo, Senhor, que a água que flui do Teu trono, o rio de água viva que vem direto do Teu trono, possa, Senhor, regar cada um dos meus irmãos, possa regar também a minha vida, porque eu não quero ser, ó Pai, assim como eu não desejo para nenhum dos meus irmãos. Eu não quero que nenhum de nós seja como uma terra seca. Eu não quero que nenhum de nós seja como um deserto que não tem nada a oferecer, mas que possamos ser como aquela árvore frutífera, que possamos ser como aqueles pastos verdejantes, que possamos ser, ó Pai, como aquela planta nova, Senhor, que traz alegria, que traz mudança, que traz alimento, Senhor, que traz pólen, que traz tudo aquilo que é necessário, Senhor, para ajudar, Senhor, ó Pai, para ajudar, para beneficiar os outros. Então, Senhor, que possamos ser regados, Senhor, nas águas do Espírito, que possamos ser, ó Pai, inundados, mergulhados, Senhor, pela água que vem do Teu trono, que possamos ser canal de bênção, de cura e de libertação e de salvação, Senhor, a todos aqueles que estão perdidos. Mas sabemos que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Cristo é a fonte de água viva, é a videira verdadeira. Cristo é a luz, Cristo é o pão vivo que desceu do céu. É tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para a nossa saúde espiritual. Então não queremos estar desligados de Cristo, não queremos estar longe, distraídos, Senhor, com outras coisas, com outras preocupações. Que a nossa preocupação, Senhor, ó Pai, em primeiro lugar, seja, Senhor, ó Pai, estar aos pés do Senhor Jesus. Que a nossa primeira, Senhor, preocupação, desde o acordar, ó Pai, quando nós acordarmos, que a nossa primeira preocupação seja estar aos pés de Jesus, bebendo da fonte de água viva, Senhor, e assim possamos ser como uma grama bem regada, Senhor. Faz de cada um dos meus irmãos, Senhor, uma grama bem regada, uma árvore frutífera. Faz de cada um de nós, Senhor, ó Pai, como ramos que florescem, que frutificam, que fazem a diferença, aonde quer que estejam, Senhor.
aonde estiverem inseridos, não importa a família, o bairro, Senhor, o local de trabalho, não importa, Senhor, onde é a vizinhança, Senhor, que eles possam florescer. É o que eu te peço em nome de Jesus e desde já te agradeço, Senhor. Amém. Amém, meu irmão, que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana e que você seja como uma grama bem regada. Você nasceu para florescer, você nasceu para dar fruto e beneficiar, alimentar pessoas que estão sedentas, talvez como um deserto, como uma terra seca. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.